Aleluia, mais um estudo bíblico. Hoje é dia 11/7/2024. Vamos dar sequência ao nosso estudo bíblico de Atos dos Apóstolos. Vamos terminar o capítulo 6 e entrar no capítulo 7. E quem sabe terminar o capítulo 7 hoje? Só Deus sabe, né? Amém. Vamos orar então. Senhor, agradecemos a Ti por esta oportunidade. Nós ainda rogamos pela Tua direção, pela Tua condução desse estudo bíblico, Senhor. Leva-nos a perscrutar a Tua palavra, a entrar na Tua palavra, abrir nosso coração para o Senhor. Senhor, pegar os modelos, os exemplos, as ilustrações que a Tua palavra traz para nós, como advertência. Senhor Jesus, muito obrigado por tudo isso, Senhor. Senhor, nós queremos viver para Te agradar. Por isso nós queremos ganhar essa palavra. Ó Senhor Jesus, fala para dentro de nós, produz em nós um viver que Te agrade. Amém, Senhor Jesus. Amém. Bom, semana anterior nós vimos a instituição dos diáconos. Foram instituídos na igreja em Jerusalém, lembrando que até aqui nós só temos a igreja em Jerusalém, a igreja que foi levantada no dia de Pentecostes ali. Na verdade, a igreja foi levantada antes, com os apóstolos recebendo o sopro do Senhor Jesus em João 20. Mas publicamente foi em Atos capítulo 2 que a igreja se levantou para ter uma expressão prática. E ali em Jerusalém, a igreja estava tendo a sua vida da igreja e alguns problemas surgiram. No capítulo 5, a gente vê que surgiu o problema com Ananias e Safira, na questão das ofertas ali, que eles queriam enganar os outros, E também, agora no capítulo 6, nós vimos que havia murmuração dos helenistas, dos hebreus, com relação à distribuição diária da comida, praticamente. E aí foram levantados 7 diáconos para servir as mesas. E esses 7 diáconos tinham que ter algumas qualificações que nós vimos aqui, Homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria. Está no capítulo 6, versículo 3. E aí esses 7, vou falar o nome deles todos aqui: Estevão, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau. Esses 7 homens foram levantados, então eles são os diáconos para apoiar os serviços na igreja em Jerusalém, no caso. Mas isso estabelece também um princípio para todas as igrejas, as igrejas nas cidades. Então as igrejas têm os diáconos que apoiam e servem junto com os presbíteros, tá bom? Muito bem. E aí nós vemos, a partir do versículo 8, que nós vamos entrar hoje, o diácono Estevão. Como foi falado, eles deviam ser cheios do Espírito, cheios de sabedoria e de boa reputação. Então, no versículo 8 do capítulo 6, diz o seguinte: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Reparem que nós até aqui vimos Jesus nos evangelhos fazia sinais, prodígios, maravilhas. Até aqui no livro de Atos nós vimos quem fazendo os prodígios, sinais? Os apóstolos. Agora nós vemos alguém fora dessa esfera dos apóstolos, que era um diácono também fazendo sinais, grandes sinais e prodígios entre o povo. Isso quer dizer que, além dos apóstolos, o Senhor quer usar outras pessoas.
Eu creio que esse registro seja importante. Então, os sinais e prodígios, até aqui dão a entender para a gente aqueles que são confirmados pelo Senhor, aqueles que têm o aval do Senhor. Então, por meio de sinais, eles estão sendo esses vasos úteis na mão do Senhor. E aqui o Estevão fazia prodígios e sinais, nós não sabemos quais eram os prodígios e os sinais que ele fazia. Mas o versículo 9 fala assim: levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamada dos libertos, dos sireneus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. Sinagogas são assembleias dos judeus, onde eles se reuniam. A assembleia em si era a sinagoga, mas também o local que eles se reuniam também era chamado de sinagoga. E eles se reuniam ali para ler as escrituras, para discutir a respeito das palavras do Antigo Testamento, certo? Então, normalmente, nas sinagogas, sempre tinha uma cópia da Torá. A Torá são os livros de Moisés. Esse praticamente todas as sinagogas tinham. Alguns dos profetas, nem todos os profetas tinham os seus manuscritos dispostos ali ou disponíveis, mas a Torá normalmente era quase que obrigatório que tivesse a Torá nas sinagogas. Então aqui fala da sinagoga dos libertos, dos sireneus e dos Alexandre. Haviam várias sinagogas, tá? Às vezes eles se juntavam por meio de também aqueles que vieram da dispersão, e aqui fala de alexandrinos, por exemplo. Eles vieram da dispersão e aquela língua que eles falavam, aprenderam na dispersão, então eles fazem a sinagoga deles ali, falando aquele dialeto, aquele idioma. Tá bom? Vamos lá. Mas eles discutiam com Estevão. O que eles discutiam? Deviam discutir aquilo que eles entendiam das Escrituras e aquilo que Estevão estava anunciando. Vamos lembrar, existe uma transição aqui do Antigo para o Novo Testamento. As coisas vão se elevar, vão sair de um nível inferior para ir para um nível superior. Mas tudo ainda está debaixo da soberania de Deus, do arranjo de Deus, do plano de Deus. Alguns não conseguiram entender isso e acharam que era algo contrário ao que estava determinado no Antigo Testamento e não perceberam que era uma subida de nível, tá bom? Mas vamos lá. Versículo 10 fala: e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então, por isso ele era cheio de graça e de poder. Graça é receber mais da vida de Deus. E o poder é autoridade para falar, tá certo? Versículo 11. Então subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo, o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Então, nós vamos confundir sinagoga com o sinédrio. O sinédrio tinha os sumos sacerdotes, os fariseus, os doutores da lei, os escribas, que formavam um júri, vamos falar assim, formavam aqueles que iam julgar as causas, tá certo? E até, muitas vezes, condenar. Então, esse era o sinédrio. Não é a sinagoga. A sinagoga era um lugar onde normalmente tinha mestres ali, rabinos, né? E ensinavam as escrituras do Antigo Testamento. Versículo 13. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. O lugar santo, o que eles estavam falando aqui? É o templo.
é o templo de Jerusalém. E a lei é a lei que foi dada por intermédio de Moisés. Versículo 14. Porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Então, eles estavam afirmando aqui que Jesus iria destruir aquele lugar que era o templo e mudar os costumes, ou mudar a lei que Moisés havia dado. Na verdade, o próprio Senhor Jesus falou a esse respeito, né? Mateus capítulo 23, Senhor Jesus. Mateus 23, 37. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa, referindo-se ao templo, vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis até que venhais a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. E no capítulo 24, versículo 2, Jesus falando, ele, porém, lhes disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. O que o Senhor falou era uma profecia que ia acontecer no ano 70, quando veio o imperador Tito dos romanos e o general Tito dos romanos e destruiu o templo ali em Jerusalém, certo? E capítulo 11, versículo 13. Também a respeito dos profetas aqui. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Então aqui, nas palavras de Jesus, a gente vê que o templo seria destruído, o templo já não teria sua função e seria destruído. A vossa casa, que o Senhor fala, ficará deserta. E também falando que os profetas e a lei foram até João Batista. Então alguma coisa iria ter uma mudança. Esse que é o problema. Essa mudança é uma subida de nível, como eu falei. É uma subida de degrau. Está tudo dentro do plano de Deus, está tudo dentro daquilo que Deus planejou, mas eles não conseguiram fazer essa virada e eles entendiam que o Estevão estava falando contra aquilo que Deus tinha estabelecido no Antigo Testamento, que ele era um blasfemador, alguém contra Deus. E não é nada disso, né? Na verdade, ele estava falando o que Deus estava fazendo nesse momento. Então, eu quero que os irmãos entendam. É um momento de transição, é um momento de mudança, mas os líderes religiosos não conseguiram ver que essas mudanças vinham de quem? No próprio Deus. Já estava tudo predito, já estava tudo falado, mas eles não conseguiram assimilar isso, eles se agarraram às coisas do Antigo Testamento e, como eles não conseguem absorver, eles vão contra, né? Então, aqui o que acontece? Eles combinam, eles fazem os seus conluios, os seus conchavos para falar contra Estevão, tá certo? E aí no versículo 15 fala assim, todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Eu não sei exatamente como que é isso, irmãos. Até agora não vi nenhum irmão com rosto de anjo.
Mas podemos falar assim, que é algo celestial, algo diferente. Lá em Provérbios fala que o coração alegre aformoseia o rosto. Então, o coração de Estevão estava cheio do Espírito e seu rosto expressava algo diferente do que aqueles homens expressavam. Na verdade, aqueles homens expressavam o quê? Ódio, né? Bom, então essa é a situação aqui. Nós vamos ter que avançar aqui no capítulo 7 agora. O capítulo 7 vai do versículo 1 até o 60, certo? É um capítulo grande aqui de Atos. E aqui, o Estevão, como ele era cheio do Espírito Santo e ele conhecia a palavra, ele foi dado a ele a oportunidade de falar. Então, capítulo 7, versículo 1. Estevão foi escolhido homem cheio do Espírito, né? Mas essa transição também, Estevão acompanhou essa transição de mudança da lei de Moisés para mudar para um outro nível. Sim, ele acompanhou. Ele acompanhou. E os irmãos que estavam ali, que estavam vivendo a vida da igreja em Jerusalém, eles estavam experimentando uma vida no Espírito. Esses religiosos não tinham recebido, porque eles não criam no Senhor Jesus, então eles não tinham Espírito dentro deles, atuando dentro deles, enchendo. Mas o Estevão, sim. Então ele creu no Senhor Jesus, ele recebeu o Senhor Jesus e ele era cheio do Espírito Santo. Tá certo? Então aí no capítulo 7, versículo 1 diz o seguinte: então lhe perguntou o sumo sacerdote. Vamos lembrar qual que é o ambiente que ele está aqui. Ele está diante do Sinédrio, certo? Diante do Sinédrio, e o sumo sacerdote dirigiu a ele a palavra. Porventura é isto assim? Então deu uma oportunidade para falar. Então Estevão respondeu. Agora aqui, irmãos, eu queria fazer uma explicação. Nós vamos ler esses versículos todos, mas quero dizer, ele vai contar a história do Antigo Testamento. Ele vai passar pelos patriarcas. Quais são os patriarcas? Começa lá com Abraão, certo? Isaac, Jacó, aí as 12 tribos, tal. E aí ele vai entrar na questão do povo ir para o Egito, foi escravizado lá, e depois ele vai falar dos 3 períodos de 40 anos da vida de Moisés, certo? E aí o povo é introduzido novamente na terra de Canaã. Ele vai falar a respeito do Josué, que conquistou a terra ali, vai falar do Davi, que quis levantar uma casa para o Senhor, mas na verdade quem levantou foi Salomão, e aí ele vai falar rapidamente sobre os profetas e que o povo não recebeu a palavra dos profetas. E aí ele fala, como vocês também não receberam. Aí a coisa pega, né? Deu para entender? Então nós não vamos assim entrar em detalhes, mas eu queria já, lendo, que vocês entendessem o seguinte. A ideia do Estevão era trazer a história, contar toda a história de quando o Senhor chamou o Abraão para ser o povo chamado de Deus, até Cristo que veio para também cumprir a vontade de Deus, certo? E agora eles deveriam crer em Cristo. Crer, quem é esse Cristo? É Jesus, tá? Então não é que ele está falando contra o templo, não é que ele está falando contra as leis de Moisés, mas tudo isso já estava registrado no Antigo Testamento e agora o que ia acontecer é a ele ouvir, como aconteceu com o Pedro, Tiago e João no Monte da Transfiguração junto com Jesus. Quem que estava lá? Moisés e Elias. E o que Deus falou? Este é meu filho amado, a ele ouvi.
o centro de toda a vontade de Deus, de todo o plano de Deus, é Cristo. Mesmo que no Antigo Testamento não tinha aparecido ainda Jesus, não tinha nascido ainda, mas tudo apontava para Jesus, certo? E agora Jesus veio, mas o que aconteceu? O povo não creu, os judeus não creram. Quer dizer, alguns creram, né? Mas os líderes, principalmente, não creram no Senhor. Vamos ler então? Vamos lá. Varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia antes de habitar em Harã. E lhe disse: sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. Posso fazer alguns comentários aqui durante a leitura. O Abraão conhecia o Senhor? Não. O Senhor apareceu, e é aqui que Estevão fala que ele saiu porque o Deus da glória apareceu para ele lá em Ur dos Caldeus. O pai do Abraão, segundo a história, era um fabricante de ídolos, entendeu? Então, Abraão teve que sair da sua terra, da sua parentela, sair de tudo aquilo para uma terra que o Senhor mostraria para ter um novo começo. Conhecer o Deus verdadeiro e deixar a idolatria para trás. Amém? Terá foi até Harã. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. Daí Terá morreu e dali, com a morte de seu pai, como está aqui, né? Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais, que é a terra de Canaã, que é o Israel, até hoje, né? O Israel, onde está a nação de Israel. Nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela. E depois dele, a sua descendência, não tendo ele filho. E falou Deus que a sua descendência seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados por 400 anos. Eu, disse Deus, julgarei a nação da qual foram escravos, e depois disto sairão daí e me servirão neste lugar. Então eles iriam para o Egito e voltariam para Canaã, certo? Depois de 400 anos. Então lhe deu a aliança da circuncisão. Assim, nasceu Isaque, e Abraão o circuncidou ao 8º dia. De Isaque procedeu Jacó, e deste os 12 patriarcas. Os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele. Amém? Então, imagine que enquanto ele está contando essa história, toda a sua plateia ali eram conhecedores da Bíblia. Então eles já estavam projetando lá, sabendo de tudo isso, confirmando na cabeça deles, é isso mesmo, isso foi assim mesmo, tal. E livrou de todas as suas aflições, versículo 10, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Sobreveio, porém, fome em todo o Egito e em Canaã. Houve grande tribulação e nossos pais não achavam mantimentos. Mas, tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou pela primeira vez aos nossos pais. Veja que ele está sempre falando, os nossos pais, os patriarcas, nossa origem vem daí, a história de Deus está aí, é a mesma história, estou continuando. Continua com Jesus, vocês que desceram do bonde. Na segunda vez, José se fez reconhecer por seus irmãos e se tornou conhecida de Faraó a família de José. Então José mandou chamar a Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Jacó desceu ao Egito e ali morreu, ele e também nossos pais. E foram transportados para Siquém e postos no sepulcro que Abraão ali comprara,
a dinheiro dos filhos de Amor. Como, porém, se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou ali outro rei que não conhecia José. Este outro rei tratou com astúcia a nossa raça e torturou os nossos pais, a fim de forçá-los a enjeitar seus filhos para que não sobrevivessem. Agora, primeiro período de 40 anos da vida de Moisés. Versículo 20. Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto, a filha de Faraó recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. Então, aqui, na interpretação que o Estevão está dando, ele está dizendo que essa atitude de Moisés dava a entender que Deus queria usá-lo para liderar o povo, para sair de lá. Mas ninguém entendeu dessa maneira lá, né? Ó Senhor Jesus. Continuando. No dia seguinte aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: Homens, vós sois irmãos, por que vos ofendeis uns aos outros? Mas o que agredia o próximo repeliu, dizendo: Quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres matar-me como fizeste ontem ao egípcio? A estas palavras Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Então, esse é o primeiro período de 40 anos da vida de Moisés. O que aconteceu nesse período? Moisés deveria ser morto já ao nascer. Não, foi guardado. E ele foi criado pela filha de Faraó. Ele foi criado da melhor maneira possível na época. Com a melhor escola, com o melhor tratamento ali. Então, ele se tornou um homem, como fala, poderoso em obras e palavras. Não é isso? Então, ele foi educado na melhor escola, Harvard, do Egito, certo? Mas chegou nesse tempo aí, ele teve que fugir, e ele fugiu para o deserto. Então agora vamos ver um outro período de 40 anos também na vida de Moisés. Vamos lá. Esse outro período vai do versículo 30 ao 35. Vamos lá. Decorridos 40 anos, apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai um anjo. Não, peraí, acho que eu pulei? Pulei não. Não, né? 29 ali, não? Já leu. Bom, vou ler de novo. A estas palavras Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, um deserto, né? Onde lhe nasceram 2 filhos. Decorridos 40 anos, apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai um anjo por entre as chamas de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado e, aproximando-se para observar, ouviu-se a voz do Senhor. Eu sou o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-la. Disse-lhe o Senhor: Tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora, e eu te enviarei ao Egito. A este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo: Quem te constituiu autoridade e juiz? A este enviou Deus como chefe e libertador,
com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Eu também acho que isso é uma narrativa do Estevão com o propósito de mostrar isso. Vocês estão rejeitando Jesus, o próprio Moisés também foi rejeitado. Entendeu? Então ele era cheio de sabedoria mesmo. Na própria história, o Moisés foi rejeitado. E quem foi Moisés? O grande libertador. Tá? Então, nesses 40 anos lá em Midian, no deserto de Midian, o que Moisés fez? Só apacentava, não falava nada com ninguém, não tinha que demonstrar tudo que ele aprendeu no Egito, estava esquecendo agora ali no deserto de Midian, porque falar com os bois, com os bezerros, com as cabras, né? A maioria é a cabra, né? Mas ali o Senhor apareceu a ele. E aí, a gente não vai ter tempo, mas ele resistiu. Ele falou, não, Senhor, manda alguém que é mais capaz do que eu não sou capaz. Eu sou pesado de boca e de língua. O Senhor falou, não, quem fez a boca? Não sou eu. Então, eu que estou mandando, você vai. Certo? Então, esses são os 40 anos primeiro. Moisés aprendeu muita coisa. Os 40 anos seguintes, Moisés desaprendeu tudo. E agora Deus manda ele. Então, vamos lá. Agora, o terceiro período de 40 anos da vida de Moisés. Este os tirou, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho e no deserto, durante 40 anos. Foi Moisés quem disse aos filhos de Israel, Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Quem é esse profeta semelhante a mim? É o Senhor Jesus. Tá certo? E é este Moisés quem esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai, e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nos-las transmitir. Então, o que o Estevão está falando é, o que Moisés transmitiu é a palavra viva de Deus. Irmãos, Moisés foi um profeta inigualável. Não tem outro igual a Moisés na Bíblia. Por quê? Todos os que vieram depois, eles falaram aquilo que já estava falado, vamos falar assim. Eles não trouxeram algo inédito, mas eles reforçavam a palavra do Senhor. Os profetas falavam, vocês têm que voltar para o Senhor, vocês têm que seguir os mandamentos, os profetas do Antigo Testamento. Eles falavam sim da vinda do Senhor Jesus, mas também algo que Moisés falou, né? Tá? Mas assim, para quem Deus revelou coisas que ninguém sabia? Foi para Moisés. Alguém estava na criação do mundo? O Senhor revelou para Moisés como foram criadas todas as coisas, não foi? Então, os 10 mandamentos, os mandamentos, os estatutos, as leis, o Senhor passou tudo por intermédio de Moisés. Então, a partir de agora, o povo tem que agir dessa maneira. O que representa a lei de Deus? Representa o que Deus ama, o que Deus não ama, o que Deus quer, o que Deus não quer, certo? É um retrato de Deus, vamos falar assim. A lei é um retrato de Deus. Assim como se eu fizer uma lei, eu vou expressar minhas vontades, o que eu gosto e o que eu não gosto. Cada um vai ser assim, não é verdade? Então, a lei expressava Deus. Claro que de uma maneira bem rudimentar, né? Vamos falar assim. A expressão do Senhor mesmo veio com Jesus, né? Vamos falar. Uma expressão bem expressa. Tá? Mas aqui, a gente precisa valorizar e entender essa figura de Moisés. Como ele falou, o qual recebeu palavras vivas para nos transmitir. Vamos lá, 39.
a quem nossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliram e no seu coração voltaram para o Egito, dizendo a Arão: faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os entregou ao culto da milícia celestial, como está escrito no livro dos profetas. Ó casa de Israel, porventura me oferecesses vítimas e sacrifícios no deserto pelo espaço de 40 anos, e acaso não levantastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do deus Renfã, figuras que fizestes para as adorar? Por isso vos desterrarei para além da Babilônia. Então aqui já o Senhor estava falando a respeito do desterro da Babilônia que iria vir ainda nessa época, né? 44. O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto. Bom, só fazer uma ressalva aqui. Primeiro mandamento é adorar a Deus, não é isso? Deus é ciumento. Deus é zeloso. O que eles fizeram? Bezerro de ouro. Já de cara fizeram bezerro de ouro. Eles não tinham saído do Egito. Como que eles saíram do Egito? O faraó deixou assim? Não, pode ir. Foi assim? Não, foi com mão poderosa. 10 pragas ali, 10 prodígios, maravilhas que Deus fez. Atravessou o Mar Vermelho ali, tudo. E logo em seguida me faz um bezerro de ouro. É uma coisa de louco. Não é verdade? Então, Deus é ciumento. Deus, ele não quer que a gente adore, que a gente coloque outro no lugar dele. Esse é o primeiro mandamento de Deus. Tá? Então, o Senhor não gostou nada disso, né? Vou ler o versículo 44 novamente. O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, como determinar aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto. Então, até isso, Moisés tinha um modelo que foi visto lá no monte e tinha que fazer o tabernáculo de acordo com aquele modelo. Agora, vamos entrar na questão dos profetas aqui, Davi e tal. 45. O qual também nossos pais com Josué que substituiu Moisés para entrar na boa terra, tendo-o recebido, levaram quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles até os dias de Davi. Este achou graça diante de Deus e lhe suplicou a faculdade de prover morada para o Deus de Jacó. Então, o tabernáculo foi levado para a boa terra, permaneceu lá até que o templo foi levantado. Davi pediu para fazer o templo. Deus deixou? Não. Então, quem fez foi Salomão. Versículo 47. Mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. Veja só, como que o Estevão vai falando. Eles estavam brigando por causa do quê? Lembra? Da lei. Por causa do quê? Do templo. Então, Moisés falou assim, ó, vai vir um outro. Vocês têm que ouvir a ele. Você entendeu? Nós queríamos só ouvir Moisés. E agora está falando do templo. O que é o templo? O templo foi construído, mas Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Já está escrito aqui. Como diz o profeta, 49. Só para confirmar aqui, ó. É Isaías 66, 1 a 2. Então você vê, isso já está dito lá no Antigo Testamento, eles já deviam saber disso, que Deus não habita naquele templo de Jerusalém. Versículo 49. O céu e o meu trono, e a terra, o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor,
Ou qual é o repouso qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas estas coisas? Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Então agora o Estevão está falando direto com o pessoal ali, né? Ó, como foram nossos pais, vocês estão sendo agora. Vocês estão resistindo ao Espírito Santo. Vocês estão resistindo ao falar do Espírito Santo. Versículo 52. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Teve alguém que passou batido? Não. Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por ministérios de anjos e não a guardastes. Então, quando ele fala a lei, ele está falando de tudo que Moisés escreveu, ou até mesmo englobando todo o Antigo Testamento. Então, vocês receberam a lei, vocês receberam toda a instrução de Deus, mas vocês não guardaram. Agora chegou a hora do justo que veio. Agora chegou a hora de crer em Jesus. Certo? Aí, nesse momento a coisa ferveu, né? 54. Mas, irmãos, eu quero falar para vocês o seguinte. Eu li, claro que já li outras vezes, né? Mas li essa explanação do Estevão agora e falei, que cara sensacional, né? Esse Estevão, é de se admirar mesmo. E ainda mais admirável nesse final aqui, mas ele foi falando de uma maneira cirúrgica, irmãos. Ele foi falando de uma maneira minuciosa e colocando os pontos ali. Rapaz, era para se converter, né? Não é? Era para você deixar a antiga aliança e entrar na nova agora, né? Mas não, né? Ó Senhor Jesus. 54. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Um ódio mortal encheu o coração daquelas pessoas, né? E Estevão, enquanto isso, estava o quê? Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Então, irmãos, Estevão, cheio do Espírito Santo, seu negócio era com o céu. Ele olhou para o céu, né? Aqui é significativo isso. O negócio dele é com o céu. Embora a terra está fechando as portas para ele, a gente vai ver aqui, o céu vai abrir as portas para ele. E ele viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E aí, olha, 56. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Irmãos, é interessante que ele fala aqui. Os céus abertos, ele está vendo o céu aberto. Porque ele está cheio do Espírito. Certo? Então, quando a gente está cheio do Espírito, o céu está aberto. O Espírito é que nos leva para o céu, né? Nos lugares celestiais. E ele viu os céus abertos e o Filho do Homem em pé. A maioria das vezes fala que Jesus assentou-se à direita, né? Está sentado à direita. Então, mas aqui nesse momento Jesus está em pé, atento, encorajando o Estevão. E um termo aqui que não podemos deixar passar batido também. Ele falou Filho do Homem. Filho do Homem. Ele não falou Filho de Deus, falou Filho do Homem. Irmãos, o que significa isso? Que Jesus, ele levou a humanidade aos céus. Por isso que às vezes eu fico chateado com alguns irmãos. Quando Jesus era homem, entendeu? Jesus é homem, é o Filho do Homem. Ele tem a sua humanidade ressurreta, está nos céus, certo?
Mas agora, esse Jesus que está no céu não é só divindade, é também humanidade. É o Filho do Homem. Por isso nós cantamos aquele hino, né? Há um homem na glória, que é vida para nós. Jesus, como precursor nosso, ele entrou na glória, mas nós também vamos entrar na glória. Ele é o nosso precursor. Ó Senhor Jesus. Então, isso é algo tremendo também, né? Bom, vamos lá. Então, o Estevão estava falando isso. Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. E aí eles, Filho do Homem, está sabendo de quem está falando também, né? É de Jesus. 57. Eles, porém, clamando em alta voz, tamparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. Parece coisa de criança, não parece? Não ouvi. Não parece isso? Então eles taparam o ouvido e começaram a clamar em alta voz. Quer dizer, eles não queriam saber nada de receber a palavra de Deus. Eles não conheciam, não reconheciam aqueles que falavam a palavra de Deus. É triste, né? Então, eles tapando ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Então, aqui é a primeira vez que está falando do Saulo, é aqui. E nós vamos ouvir falar muito dele. E apedrejaram Estevão, que fazia o quê? Invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Ele invocava Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ele chamava Senhor Jesus. Recebe o meu espírito. E tem mais, olha. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Ele morreu cumprindo uma palavra difícil de cumprir, que o Senhor falou em Mateus capítulo 5. Oh, 43 e 44. Gostaria de ler junto com os irmãos. Só um pouquinho. Amém? Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Ele cumpriu essa palavra? Às vezes a gente entra em algumas circunstâncias que a gente fala que não dá para viver no Espírito. Não dá para ficar no Espírito. Irmãos, Estevão acabou com os seus argumentos. Não é verdade? Estevão veio para acabar com nossos argumentos. Nessa situação não dá para ser espiritual. Irmãos, não deixa o inimigo falar isso para você. O Estevão foi cheio do Espírito. Até a morte. Ainda pediu para o Senhor não imputar o pecado. Ainda pedindo para o Senhor não imputar o pecado. Ele cumpriu aqui Mateus 5, 43, 44. Irmãos, esse Estevão é alguém cheio do Espírito, né? Sensacional. E assim, a partir daí nós vamos ver. A perseguição se acirrou. Ele foi o primeiro mártir de Cristo, por Cristo. Ele foi o primeiro que morreu por causa de Cristo, né? E aí a gente vê
Senhor, não lhes imputes este pecado. Com essas palavras, ele adormeceu. Mas falando em termos para todos, ele faleceu. Mas ele adormeceu porque é um cristão. Irmãos, com que palavras você gostaria de adormecer? Será que no nosso coração deve ter rancor quando a gente for dormir e partir, né? Já pensou se tiver rancor no nosso coração? O Estevão morreu, adormeceu, orando pelos seus inimigos. Pá! Pedrada na cabeça. E orando por aquele que está com a pedra. E falando, Senhor, não imputes esse pecado. Ó Senhor Jesus. E aqui, deixa eu ver se eu acho aqui. Ó Senhor Jesus. Estava cheio de espírito, sem dúvida. E por isso, irmãos, nós precisamos nos encher do espírito. Não é? Ó Senhor Jesus. Eu acho que é em Lucas que fala, deixa eu ver. Eu não vou achar aqui, mas vamos ficar com o Estevão. Vamos dormir com o Estevão. Ah, não. Ainda não, Senhor. Leva nós a crescer em vida. Então, irmãos, esse é Estevão. Na próxima oportunidade, nós vamos ver um outro desses diáconos, que é o Filipe. A história de Filipe também. Então é interessante a gente perceber que eles também estavam falando a palavra, levando adiante o testemunho do Senhor Jesus. E é isso. Nós todos precisamos levar a palavra. Precisa ser o apóstolão. Amém? Aleluia. Com quais palavras você deseja adormecer? Ah, sim. A Rosângela está pedindo para avisar que a semana que vem não haverá estudo. Então, na outra oportunidade, a gente continua aqui. Amém? Abraço a todos.